Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia e Corpo. Me chamo Juliana Laux, eu sou psicóloga e sou apresentadora do canal. E hoje nós vamos falar sobre autocompaixão. Eu garanto que vocês já ouviram falar sobre esse tema, sobre autocompaixão, mas também eu acho que vocês têm muitas dúvidas, assim como todas as pessoas que eu converso têm dúvidas sobre autocompaixão. E para isso, hoje eu trouxe uma convidada muito querida e que estuda bastante sobre o tema, é a Suzane Oliveira. Olá, Juliana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui e vai ser muito bom conversar contigo, né, e apresentar os principais conceitos e falar um pouquinho sobre o estudo de autocompaixão. Olá para todos. Fala um pouquinho da tua história. Perfeito. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Amanhã, inclusive, dia 4 de agosto, não sei que data vai sair o episódio, mas né, estamos gravando no dia 3. Amanhã, dia 4, eu vou fazer 11 anos de formada, né? Então, o meu primeiro sonho era ser jornalista, acabei entrando na psicologia por uma orientação vocacional da escola, foi bem interessante. Fiz 6 anos em graduação de psico, né? Tenho especialização em avaliação psicológica, formações em terapia cognitivo-comportamental. De uns 7 anos para cá, eu comecei a me interessar mais sobre as terapias contextuais, então eu entendo que na minha prática faz muito sentido, né? 2015, eu tive a honra de conhecer o Paul Gilbert, que é o fundador da terapia focada na compaixão. Ele veio para um congresso, né, aqui em Porto Alegre, eu consegui participar desse congresso, então foi meu primeiro contato com a TFC. Em 2019, eu iniciei o mestrado em psicologia clínica, estudei sobre autocompaixão e autocriticismo, e agora eu estou no doutorado também desenvolvendo mais estudos sobre autocompaixão. No meio de tudo isso, eu atendo na clínica, né? Sou professora universitária do curso de psicologia e tenho um bebê, né? E vamos falar também um pouco sobre o quanto que a gente desenvolve, né? Dentro desses processos de maternidade. Acho que vai ser um link bem legal também pra gente fazer no nosso bate-papo. Vai sim, com certeza. E meus parabéns pelos 11 anos de profissão. Não é fácil, né? Mas é muito rico, assim. E eu atendo desde aquela época, né? Então, são 11 anos de formação e 11 anos também de carreira, podemos dizer assim. O programa, ele sai sempre nas terças-feiras, às 19 horas, tá? E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, que ajuda bastante. Isso aí, vamos aumentar o engajamento desse projeto tão bacana que difunde os conceitos da psicologia, né? E leva essa ciência tão linda para os 4 cantos do mundo. Isso. Vamos dar like. Suzane, o que é compaixão? Explica pra gente, assim, né? Como é isso, assim? Se fala muito com a questão, assim, de benevolência, fala muito sobre a questão de caridade, né? Pode também ser isso, mas a compaixão, ela tá muito relacionada com aquele olhar acolhedor diante de falhas que ocorrem durante a vida, diante de situações que ocorrem durante a vida, né? Então, a gente ter um olhar compassivo é aquele olhar de acolhimento, de entender que nem tudo vai dar certo, e se não deu certo, buscar outras alternativas, ou até mesmo ter aquele aconchego, ter aquela questão né, de acolher mesmo aquela pessoa que está em sofrimento, né? A autocompaixão é quando a gente consegue desenvolver isso conosco mesmo. Então, a gente sempre brinca que é muito mais fácil a gente ter compaixão pelo outro do que ter a autocompaixão. Então, um exercício que a gente faz muito em consultório é quando a pessoa traz muito a autocrítica, traz muito ali aquela, né, de se colocar para baixo, se uma pessoa estivesse passando por essa situação, o que tu falaria para ela? E aí a gente vê muito essa diferença, né? Que nós temos uma tendência a sermos mais compassivos com o outro e menos conosco. Eu trouxe um conceito bem legal da Associação de Mente Compassiva Brasil, né? Que eu acho, assim, que, enfim, exemplifica super bem isso que a gente tá falando.
que é o seguinte: a compaixão, ela é uma orientação da mente que reconhece a dor e a universalidade da dor na experiência humana e a capacidade de enfrentar essa dor com bondade, empatia, equanimidade e paciência. Então, é a questão de não negar o sofrimento, mas de entender que ele faz parte, que ele é um processo e que, assim como as coisas boas, também vai passar. Né? Ele faz parte da experiência humana, né? Com certeza. Se somos o que somos, for através também das dificuldades, né? Então, entra muito a questão da funcionalidade das emoções, né? E é um termo que vem sendo difundido muito nas terapias de terceira geração, né? Também conhecidas como terapias contextuais. Então, a gente vê, claro, o meu foco, né? O meu paradigma principal é a terapia focada na compaixão, né? Porém, a gente vê em outras abordagens da terceira geração, né, das terapias contextuais, que também usam esses termos de compaixão, que estuda muito sobre essa questão da experiência emocional, da importância da gente vivenciar e da gente se acolher. Então, é uma onda, podemos dizer assim, que ela tá cada vez mais difundida e que enquanto psicólogos, nos deixa mais humanos, né? Eu venho de uma graduação, né, lá do final da década ali de 2000, início da década de 2010, que ainda seria algo muito técnico. Não que a técnica não seja importante, mas às vezes a gente também precisa ter esse olhar humano, porque quanto mais eu me cobro na técnica, mais eu tenho dificuldade de aceitar uma falha. E antes de sermos psicólogos, somos seres humanos. Então, por isso essa importância, né, da gente desenvolver a autocompaixão em nós mesmos, para a gente poder ajudar o nosso paciente a também desenvolver. Exatamente. É aquela questão de como é que eu vou ajudar o paciente me cobrando. E o quanto que essa técnica vai ser efetiva se eu não entender que eu posso falhar. E se eu falhar, ok, vamos fazer diferente, vamos tentar ajustar aquilo que não tá tão legal. Então, isso é autocompaixão. Não é eu ter pena de mim. Ai, coitadinha de mim, estou falhando. Não é isso. É entender que errar faz parte e o que a gente pode fazer. Se acolher, né, dentro dessa frustração, mas a partir daí ter forças, né, ter enfim, uma energia para poder seguir adiante e poder fazer outras atividades e poder se desenvolver. O que tu tinha falado, né, sobre autopiedade, que não é autocompaixão, né? Autocompaixão não é sentir pena da gente mesma e compaixão também não é sentir pena de alguém. Perfeito, exatamente. Né? A compaixão tem a ver com uma ação, né? Isso. E que é diferente também da empatia. Isso. Né? Tu pode explicar um pouquinho assim pro pessoal a diferença da empatia e da compaixão? Perfeito. A empatia é a gente olhar o mundo com a ótica daquela pessoa, né? E se compadecer dessa pessoa, né? Então, trazendo um exemplo, assim, mais prático, né? Uma pessoa que tá vivendo um processo de luto, por exemplo, né? Então, eu sou empática àquela dor. Eu compreendo a dor que aquela pessoa tá sentindo, né? Me compadeço dessa pessoa. Eu abro espaço, né, para aquela pessoa, exatamente, né? Exatamente. Assim, sem apontar, sem julgar. A compaixão é além disso, né? Entra uma questão de acolhimento, entra uma questão de apoio, né? Então, a compaixão, ela vai além da empatia. Não que uma seja melhor que a outra, mas são conceitos diferentes, né? E que muitas vezes são confundidos. Então, tem muitos terapeutas que possuem a empatia, mas tem mais dificuldade de compaixão ou de autocompaixão. Porque talvez seja um pouco mais autocrítico consigo mesmo, né? Perfeito. Autocrítico, autocriticismo, né? A gente considera como o oposto da autocompaixão, né? Então, o autocriticismo é quando a gente se critica, quando a gente sofre, quando às vezes até a gente se pune de acordo com falhas, de acordo com erros, né? Então, existem alguns autores que discutem, né, bastante sobre autocriticismo. Alguns também associam o autocriticismo como fazendo parte do perfeccionismo. Né? Então, tem
tem muitos Sim. estudos que a gente vê que fazem uma comparação, né? Então, pessoas mais perfeccionistas tendem a ser mais autocríticas, né? Terem menos flexibilidade psicológica, né? E por consequência, pouca capacidade de autocompaixão. Mas uma coisa que é importante a gente falar, porque quando a gente fala em perfeccionismo, a gente fala de personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente fala de uma questão que é nossa, né? Sim. Então, muitas vezes, pessoas mais autocríticas, elas acham que nunca vão conseguir ser compassivas. Ou, a pessoa nasceu com compaixão, com autocompaixão, e eu não tenho isso, então eu nunca vou ter. Na verdade, dentro da teoria da terapia focada na compaixão, se entende que a compaixão é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Praticada. Perfeito. E quanto mais... E principalmente nesses momentos de autocrítica, né? Exatamente. E depois a gente pode falar um pouco mais, assim, como é que a gente pode fazer isso, né? Ótimo, perfeito, Juliana. A gente pensa muito nessa questão da autocrítica como algo negativo, e sim, ela é muito prejudicial, né? Os estudos apontam que o autocriticismo, ele tá diretamente associado com a vergonha, então muitas vezes as pessoas deixam de fazer coisas por conta desse autocriticismo e dessa vergonha que elas sentem, e também existe uma correlação entre psicopatologia, né? Então, a depressão é um exemplo, né? Depressão, fobia social, né? Ou outros transtornos, né? Tô falando dos principais aqui. A autocompaixão já é um indicativo de bem-estar. Né? Então, quanto mais capacidade compassiva eu tenho, né, melhor são os preditores de um bem-estar, né, enfim, consigo mesmo, e é um indicativo de saúde mental, né? Então, por isso entra essa importância da prática. Porém, a gente, assim como a ansiedade, a gente entende que tem aquele lado que precisa ter para nos motivar, né? E todas as emoções, elas são importantes, inclusive as não agradáveis de sentir. O autocriticismo, ele é necessário em uma pequena... Na medida, perfeito. Na medida. Porque senão... eu não vou, como, por exemplo, se eu não tivesse autocrítica, eu não iria me preparar para vir para esse podcast. Sim. Né? Conversar contigo. Eu não ia fazer um planejamento para o meu trabalho, né? Eu sou professora, não ia fazer planejamento para as aulas. Não ia estudar o caso do meu paciente para pensar na melhor intervenção. Então, a gente precisa ter a medida da autocrítica para a gente poder se desenvolver e se adaptar ao ambiente. Né? Então, é isso que a gente sempre tem que cuidar, é a dosagem, né? Eu preciso ter esse senso para poder desempenhar um bom trabalho, ao mesmo tempo em que é importante eu ter a autocompaixão para, em momentos de falha, eu conseguir ter esse acolhimento, eu conseguir me sentir melhor, né? Eu conseguir me organizar para uma resolução de problemas. Então, isso são pontos que são muito importantes da gente poder refletir. Sim, que a gente precisa, né, dessa crítica, né? Mas quando ela se torna muito exagerada, no sentido, assim, mais, talvez, de ruim para nós, assim, de forma mais maldosa, de punição, que culturalmente, né, vem algumas gerações, né, fazendo com que as pessoas se motivem, né, que elas possam se motivar através da punição, através de, se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar lá. E que, hoje em dia, né, a gente já tá vendo que, na verdade, os últimos estudos mostram, né, que a autocompaixão, na verdade, ela motiva, né? Exatamente. Por exemplo, né, falando assim, a Kristin Neff, né, que é a pioneira, né, nas pesquisas, né, uma das pioneiras, né, claro. Mas uma grande pesquisadora. Muito citada na minha dissertação de mestrado. Tem livros maravilhosos, quem quiser ler sobre, né? Maravilhoso. E tem uma literatura muito acessível. Exatamente. E ela dá um exemplo assim, ó. Que quando um filho traz assim, ele tirou alguma nota baixa, né? Daí o filho leva lá pro pai e pra mãe o boletim, né? Ao invés do pai dizer, mas que horror isso aí, que coisa feia, tu nunca vai ser ninguém na vida, né? Esse tipo de autocriticismo, de crítica, né? É uma punição,
né? Sim. E isso, a pessoa escutando isso, qualquer um escutando isso, ainda mais uma criança, ela não vai se motivar, na verdade. Com ela vai certeza. ficar mais deprimida, Com certeza. né? Agora, se eles falam, né? Os pais falam, ai, filho, sinto muito, né? O que aconteceu, que coisa, agora, né? Do que tu precisa agora? Tu quer um abraço? Como é que eu posso te ajudar, né? Sabendo que tu quer entrar naquela faculdade lá, né? Como é que a gente pode fazer pra gente te ajudar? Muito legal, assim, esse exemplo que tu trouxe, porque a gente vem de várias gerações, né, que trazem muito a punição como algo efetivo. Né? E a gente vai se construindo enquanto sujeito, e a literatura também aponta a relação entre o autocriticismo e a autoestima. E aí o exemplo que tu trouxe da criança é perfeito, porque a criança vai internalizando, né, que ela não é capaz e que ela não vai conseguir, e isso pode gerar também um sintoma, né? Então entra na questão de autoestima e também na autoeficácia, né? A autoeficácia é a capacidade que a gente tem de se sentir capaz de fazer as coisas. Perfeito. Né? Então, se eu não tenho autoeficácia, né, esse sentimento de autoeficácia, eu não vou ter motivação. Eu não vou tentar porque eu não vou conseguir. Né? Eu não sou bom o suficiente, aí entra a autoestima, né? Eles andam, é uma duplinha que anda bem juntas, né? Sim. Então, o quanto que o autocriticismo, né? Inicialmente como uma crítica, e que depois tu internaliza e aí tu começa a ter esse pensamento de ti mesmo, o quanto que isso influencia na vida de uma pessoa. Então, por isso que quando a gente trabalha com criança, ou seja na psicologia infantil, numa pediatria, ou até mesmo na escola, né, os profissionais da educação, a gente precisa ter esse acolhimento. Eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, né, trazendo um caos, assim, Adoro. que uma colega minha da escola, a gente viu um desenho, um desenho acho que do Timão e Pumba, se eu não me engano, não era o Rei Leão, era um spin-off, assim, do Timão e Pumba, e e a gente fez uns desenhos, né, na escola, e aí eu fiz um desenho, assim, que ficou muito feio, no meu entendimento, e a professora teceu muito elogio. Digo, tá, mas isso aqui não tá legal. Mas ela elogiou. A mesma professora deu um trabalhinho pra gente dos Cavaleiros do Zodíaco. Tô entregando a minha idade aqui no podcast, mas tudo bem. E eu nunca tinha assistido Cavaleiros do Zodíaco, porque eu não me interessava, assim. Eu assistia outras coisas. E aí eu pintei o cabelo da personagem de amarelo, assim, eu queria fazer a personagem loira. E aí um colega, não, mas isso é o fulano, tem cabelo verde. E aí meu Deus, a professora vai me xingar. Olha o pensamento automático, eu tinha 7 anos. A professora vai me xingar porque eu pintei errado. Só que, na verdade, a professora deu, a gente pintava da cor que a gente quisesse. Sim. Mas quando o colega falou aquilo, eu peguei um lápis verde, pintei por cima e ficou um horror aquele desenho. Ficou mal pintado, muito feio. O cabelo, né? Depois o resto eu pintei direitinho. A professora foi lá e elogiou. E aí eu pensava assim, não, mas essa professora aí é uma impostora. Ela nem olha direito. Na verdade, hoje, formada e com a bagagem que eu tenho, eu vejo o que essa professora fez. Ela valorizou o que foi feito. Sim. Então, isso aí, continua assim, tu vai melhorar, vai dar tudo certo. Então, é uma forma também da gente impulsionar as nossas crianças, né? Claro, a gente não quer criar um narcisista, obviamente, né? Dizer que tá tudo bom, que tá tudo Sim, maravilhoso. né? Porque existe uma questão de frustração, mas a gente valorizar aquilo que foi feito. Sim. Então, se o cabelo ficou meio a meio, ok. O desenho do Timão e Pumba, talvez, no meu entendimento, eu queria que fosse um desenho lindo, maravilhoso, mas tinha as coisas que precisavam ter para um desenho de uma criança de 7 anos. Exato. Né? Então, isso é de fazer um desenvolvimento mais saudável. E eu vejo, assim, que as novas gerações, elas estão sendo criadas de uma forma mais saudável. Claro, a gente tem
muitas coisas para melhorar, né? Porque existe uma baixa tolerância à frustração. Sim. Né? Eu percebo muito isso na clínica, né? né? Na clínica, a gente vê muito. Sim. Com adulto jovem, com adolescente, com criança. Então, isso é algo que, enfim, a gente precisa trabalhar enquanto sociedade. Mas a gente tá quebrando alguns paradigmas no sentido de poder entender a importância, né, do apego e da valorização. Né? Então, acho que estamos indo para um caminho mais saudável, né? Ainda existe um caminho longo a ser traçado, mas a gente está conseguindo, assim. E a gente precisa desenvolver essa compaixão cada vez mais, né? Pensando nesses indicativos de saúde mental. Eu vejo, assim, não como forma, assim... Não como forma de criticar as mães, o que eu vou falar, tá? Longe de mim. Mas, assim, eu vejo, assim, muitas mães com dificuldades em validar emoções, assim. Até assim, eu caminhando na rua com os meus cachorrinhos, eu vejo... Filho, o que tu tá chorando? Para de chorar. Pra que chorar? Não é nada. Isso não é nada. Então, assim, a criança, desde pequenininha, ela já aprende a não validar a emoção. Sim. Né? Isso é algo muito importante da gente discutir. Se a gente fizesse, assim, um programa, né? Até a gente pode inventar agora, enfim. Depois bolar um programa sobre autocompaixão para as mães. Perfeito. Né? Para que elas possam validar. E, na verdade, que elas possam se autovalidar e vão conseguir validar os filhos. Perfeito, perfeito. Olha, isso é muito interessante, assim, esse ponto que tu trouxe, né, Juliana? Porque eu sou mãe, né? Minha bebê tá com 8 meses, sábado, né? Depois de amanhã ela faz 9 meses. Parabéns. Obrigada. E é muito complicado, assim, porque... Quando a gente tá gestante, a gente pensa em 1001 coisas, né? A gente faz um planejamento. Quando a criança nasce o puerpério, né? E o puerpério, ele é algo, assim, muito massacrante. E a gente vê o quanto que a sociedade cobra de uma mãe. Eu vi um meme esses dias que uma mãe disse que o sonho dela era ser pai. Né? Porque, claro, não invalidando os pais, né? O meu marido é um super pai, ajuda não, né? Olha aí, ó, o ato falho, né? Mas ele pega junto, ele cuida da bebê, né? Até poder trabalhar. Mas a sociedade cobra muito menos de um pai. Sim. Né? E quando a gente vê aquele bebê chorando, entra um desespero. E aí, vem muito esse ímpeto de, meu Deus, o que vão falar de mim porque meu bebê tá chorando? Né? Eu lembro que até hoje em dia eu tiro de letra. Eu sei, eu tiro de letra. Parece que é muito fácil, né? Mas o que eu quero dizer assim, hoje em dia ela chora, eu já sei que, ó, é fome, é sono. A gente consegue entender os padrões dela. Até porque tu já tá conhecendo melhor, né? Porque vocês vão se conhecendo, né, ao longo do tempo. Exatamente. E só que quando ela era mais bebezinha, ali com 1, 2, até os 3 meses, principalmente, que tem a esterogestação, era horrível. E eu lembro que eu só pensava, olha que absurdo isso que eu vou dizer, com todo o conhecimento que a gente tem teórico. Eu só pensava assim, meu Deus, o que os vizinhos estão pensando da gente? E o meu sogro, ele tava doente também na época, e aí ele também gritava e tudo mais. E eu lembro que eu dizia pro meu marido, eu vou fazer uma plaquinha e vou botar na frente de casa dizendo, não chamem o conselho tutelar, a gente só quer cuidar de um bebê. Assim, para o desespero que eu tava, né? Claro, não fiz a plaquinha, mas, né, a vontade não faltou. Isso era o teu autocriticismo. Era o meu autocriticismo, contigo, que eu sou uma péssima mãe. Meu Deus, as pessoas vão dizer, ai, filho de psicólogo, como é que é desse jeito, sabe? Isso pesa bastante pra nós, né? Muito. É que nem pras mães professoras, que, ai, meu filho não tá aprendendo. Como assim é filho de professora, né? Sim. Então, existe uma cobrança muito grande. E aí, entra a importância da gente poder pensar nessa autocompaixão para as mães, né? É um campo que necessita muito de um acolhimento, né? Existem psicólogas que são especializadas, né? Tanto pra gestante, pra tentante, pra gestante e pra mãe, né? Ali nesse período do puerpério, principalmente. Não que nos outros períodos não precise, mas o puerpério,
ele é avassalador, assim, eu acho que a gente poderia fazer um episódio, eu já falei isso pra ti, Vamos. só de puerpério, eu Vamos acho que fazer. é muito importante a gente falar sobre, mas, agora eu fugi deixa eu pensar na linha de raciocínio, mas existem profissionais especializados, mas necessita, além desses profissionais especializados pra mãezinha, pra rede de apoio também. Sim. Né? Uma questão que eu bato muito na tecla, que eu falei muito pros meus familiares, assim, as pessoas mais próximas. Tu tá ficando muito com ela no colo. Até hoje, né? Ela tá sempre pendurada em mim. Tu tá com ela muito no colo. Claro, eu sei que eles não falam por mal. Porque a gente vem de uma sociedade que exige, né? Sim. Criança tem que ter independência. E eu era uma pessoa que falava isso lá, alguns anos atrás, né? Só que eu brinco quando alguém vem falar isso pra mim, eu digo assim, vocês já assistiram Animal Planet? Assistam. Sim, que vocês olham o filhote. Assim. O filhotinho do macaco, do leão, todos os mamíferos, né? Sim. Eles estão lá grudados na mãe. Por que o filhote de humano tem que ser diferente? Por que tem que ficar sempre no carrinho? Por que tem que ficar no andador? Ou no bebê conforto? Não tem essa necessidade, né? Mas ele vai ficar mimado. O que hoje os estudos mostram? Que eles vão se sentir cada vez mais seguros. Então, tem a ver com a teoria do apego que tu estava falando antes, né? Com certeza. Um apego seguro, né? Exatamente. Porque vamos nos colocar no lugar de um bebê, que é um ser completamente dependente. Aprendendo o tempo todo, né? Exatamente. Cadê a minha mãe, né? Cadê o meu aconchego? Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração. E até para poder pensar nessa questão da compaixão, nessa questão do atendimento. A gente também precisa ter compaixão com esse bebê. A gente precisa ter compaixão com essa mãe, né? Sim. Com essa família que, né? Pensando também, irmãos, caso tenham, né? A minha bebê, eu tenho só ela, mas família com outros irmãos. Porque, geralmente, quando vem o segundo filho, né? Ou o terceiro, os mais velhos tem aquela regredida, então a gente também precisa acolher isso, a gente precisa validar essas emoções, né, e achei muito interessante quando tu trouxe a validação, porque a validação, ela é uma forma de desenvolver essa segurança, essa autocompaixão, essa capacidade de a gente poder entender o outro, porque no momento que eu sou criança e que eu sempre escuto que eu tenho que engolir meu choro, que é besteira chorar, que eu tô fazendo tempestade num copo d'água, como é que eu vou entender a dor do outro? Como é que eu vou ser um adulto saudável, né? Na verdade, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter, né? Claro, na teoria é lindo falar, na prática é diferente, a gente sabe disso. Mas é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? E tentar pensar enquanto sociedade mesmo, né? Por que a gente é tão duro com a gente mesmo e com os outros? Por quê? Né? E por que a gente é tão duro com as nossas crianças, né? Sim. Que elas estão aprendendo. Né? Porque essa relação de poder com as crianças, né? Exatamente, de não ouvir. Eu vejo muito, depois que eu engravidei, eu comecei a seguir muitos perfis, né? Claro, a gente vê muita coisa ainda equivocada, treinamento de sono para bebês, coisas que a gente sabe que não são saudáveis, mas a gente vê muito conteúdo bom. E eu tenho visto muito, assim, essas discussões sobre não obrigar a criança a cumprimentar, né? A beijar a fulaninha, né? Que, eu não quero, né? Exatamente. Eu atendo crianças no consultório e eu deixo as crianças bem livres se quiserem me cumprimentar, me dar tchau na hora de ir embora, ok? Se não quiserem, ok também. E não é porque a criança não gosta de mim, não, a criança simplesmente não quer, pelo motivo dela, né? Então, isso faz parte do desenvolvimento. Então, a gente também precisa ter esse acolhimento com a criança. Mas o fulano vai achar que meu filho é mal educado. Deixa achar, então, Exatamente. E quem garante que não vai achar por outra coisa? Sempre vai ter alguém pra falar da gente. Sempre. Então, a gente tem que tentar fazer da forma mais saudável. Hoje, eu consigo bancar muita coisa em relação à criação da minha filha, né? E eu tenho tentado falar pras pessoas mais próximas, né? Trazer mais sobre essas teorias e essa importância da gente poder ter esse ambiente mais saudável.
É difícil, mas tá indo, né? Acho que a questão, assim, do soninho, essa questão de estar junto, né? A gente pensa muito em estratégias com a bebê. Vamos fomentar a independência, mas vamos dar o colinho. Então, a gente tá mesclando. Tá fluindo, vou dizer que tá fluindo. E a ideia é essa, é cada vez validar mais essas emoções pensando nessa questão do desenvolvimento. Até porque a validação, é muito importante isso que tu falou, assim, eu acho que é essencial, né? E a validação, assim, quando a gente faz isso que tu tava falando, os teus exemplos, né? Tu vai deixar o ser humano que tu tá criando ali mais autônomo depois, né? Não é aquele apego exagerado, né? Mas tu tá deixando à vontade também. Exatamente. Né? Exatamente. E até nós psicólogas na clínica, a gente não quer que o paciente fique dependente de nós. A gente quer que ele saia pra vida e viva a vida dele como ele bem entender, não é? Sim, com certeza. Essa é uma das premissas da terapia cognitivo-comportamental, né? É trabalhar com o paciente para que ele se torne o seu próprio terapeuta, né? Então, a gente trabalha muito isso, essa autonomia do paciente, essa capacidade que o paciente vai ter de resolver os problemas, né? De conseguir se autorregular, né? Então, isso é muito importante. E dentro das terapias contextuais, se trabalha muito isso, né? Se treina muito as autopráticas, que a gente chama, né? De mindfulness, né? De, enfim, diário da gratidão, autocompaixão, diário da gratidão, né? Então, tem várias técnicas que a gente vai usando com o paciente, né? A técnica de cartas, que é muito usada na terapia do esquema, né? Eu quero, enfim, ressignificar alguma situação, escrever uma carta para eu, criança, uma carta para os pais, né? Isso ajuda muito a pessoa também a se autorregular, né? Então, essa é a ideia, e tudo é desenvolvido, né? Já aconteceu, assim, vários casos que eu atendi que a pessoa, olha, Suzane, eu não vou conseguir, porque agora eu já tenho, sei lá, tantos anos, já sou adulta, eu não vou conseguir, porque eu tive essa crítica excessiva lá na infância, eu não vou conseguir ser diferente. Consegue, a gente treina, né? Isso. Claro, pode ser um pouquinho mais difícil, dependendo do quadro, a gente sempre tem que avaliar, né, o caso a caso. Pode ser mais difícil? Pode. Mas a gente consegue. E é tão importante a gente viver a nossa vida de uma forma mais leve, né? No momento em que a gente consegue entender que somos o que somos a partir da nossa construção de vida. Ser gratos, até mesmo pelas coisas negativas, que as experiências negativas, elas também ajudam, né? E aí aí entra a autocompaixão. Mas a gente poder entender que a gente pode ter um olhar diferente em cima daquilo, né? Em relação àquilo. Então, isso, todas as terapias de terceira geração, elas trabalham, né? Se a gente for pensar numa ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. A gente pode pensar na DBT, terapia comportamental dialética, né? A terapia do esquema, que eu brinco com os meus alunos, que ela é 2,5, porque ela tem questões de segunda geração, né? Parte epistemológica, né? Mas ela tem muitas técnicas também de terceira, então eu brinco que ela é 2,5, né? Tá ali no meio do caminho, mas terapia de esquema. E tantos outros modelos, né, que a gente vê e que trabalham muito nessa premissa. Da prática, né? Exatamente. Do desenvolvimento, né? Exatamente. Que a pessoa pode ser autônoma, ela pode se regular emocionalmente. Com certeza. Regular o autocriticismo também. Entender que é só uma vozinha que vem, mas que não é a realidade absoluta. Isso. E que tudo bem se errar, não tem problema nenhum, né? A gente vai lá e segue o baile. Isso. A gente não tem, né? O que não tem remédio, remediado tá. Então, a gente pode ter alguma dificuldade ali em um determinado momento, mas vai surgir uma solução. Algum tipo de solução. Às vezes não é aquilo que a gente espera. Sim. Mas aí a gente tem que ter tolerância à frustração. Eu te interrompi. Não, capaz. Não, é quando a pessoa, acho que ela tá muito fusionada, né? A gente, da ACT, a gente fala quando a pessoa tá muito fusionada naquela emoção, naquele pensamento. É muito difícil sair disso, né? Muito.
Por isso que entra o mindfulness, né? Exatamente, famoso mindfulness, e que é fundamental. Fundamental. E que faz parte, o mindfulness, dos 3 pilares da autocompaixão. Exatamente. Né? Que é a bondade, o mindfulness e... Qual é o outro pilar? A humanidade compartilhada, a humanidade comum, né? Humanidade comum é saber entender que todo mundo sente aquela emoção, né? O mindfulness tem a ver com a consciência, né? Consciência daquela emoção. O que está acontecendo comigo agora, nessa situação, né? É o parar para sentir no corpo, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer, eu tô sentindo isso. Tá, mas o que é isso? Vamos significar através do corpo. Me diz aí como é que tu tá sentindo, então, essa vergonha? Né? É um calor, é um rubor? Como é que é essa raiva? Né? É uma tensão? E deixa sentir, porque deixar sentir isso vai abrir espaço. Né? É o abrir espaço para sentir, para se permitir. O que acontece no automático é o contrário, né? A ruminação, eu tô sentindo isso, eu quero tirar isso. É uma luta contra, né? E quanto mais a gente luta contra, mais fica presente. E mais, eu brinco sempre, faço sempre uma analogia como se fosse uma massa de pão. Se a gente fica sovando, ela vai crescendo, né? Legal, então é a mesma questão da ruminação. Quanto mais a gente luta e rumina, e meu Deus, eu não posso pensar nisso, maior vai tomando a proporção, né? E aí tu fica cada vez mais fusionado e cada vez menos racional para poder compreender, né? O Gilbert, né? O Paul Gilbert, que é o pai da terapia focada na compaixão, ele classifica o nosso cérebro, né? Ele trouxe algumas contribuições da teoria evolucionista e das neurociências, né? Então, ele usa muito o cérebro, ele fala muito sobre o cérebro antigo e o cérebro novo, né? E o cérebro antigo, o que é? Aquela nossa parte mais emocional, aquela nossa parte mais instintiva, né? Que acompanha a nossa espécie desde os primórdios, né? O cérebro novo é o nosso neocórtex, né? A parte mais racional. Então, quanto mais eu tô com aquela emoção ativada, né? E mais desorganizado emocionalmente, né? Do ponto de vista do autocriticismo, mais eu vou ter um funcionamento rudimentar. E mais dificuldade eu vou ter de pensar sobre, né? Então, a ideia da TFC é trabalhar os sistemas de regulação de afeto. Então, eu consigo ter uma... E aí entra muito a prática de mindfulness também, né? O mindfulness eu brinco que é o denominador comum das terapias contextuais, né? Então, a gente vai ter essa questão do momento presente, a gente vai entender, né, a nossa questão fisiológica, a emoção que a gente está sentindo, e nós também temos as nossas necessidades ali de aconchego, né, que é o Sufen, né? Não sei se eu pronunciei certo, mas essa capacidade da gente ser acolhido, e que isso pode ser por uma outra pessoa, ou até por nós mesmos, né? Então, eu gosto muito de trazer um exemplo, assim, eu e os meus exemplos, né? Eu gosto muito de falar quando eu fiz a minha prova da CNH. Né? Vai fazer 10 anos, inclusive. Parabéns! Eu tô tudo com datas, né? Eu vim numa época bem, né? E aí, eu fiz a prova e eu não passei na primeira prova. Eu passei na segunda, né? Segunda eu fiz início de 2014. Até porque tinha a época quando ia entrar os simuladores, então eu lembro que tava uma fila gigantesca, eu reprovei em outubro, e aí só em fevereiro do outro ano que eu consegui fazer a segunda prova, daí eu passei. Mas enfim, eu quero ver por dia que eu reprovei. Eu lembro que eu fui com aquela cobrança de que eu tinha que passar, né? E essa cobrança me deixou muito nervosa, né? Muito, assim, muito ansiosa. Eu lembro que eu tremia muito. Eu não sentia minhas pernas, assim, eu sentia minhas pernas mole, falando da questão do corpo, né? Eu sentia muita angústia. E aí, obviamente, eu não passei. Eu reprovei na baliza. Eu dei pouca ré.
porque eu fiquei com medo de encostar atrás. E aí, Sim. quando eu fui alinhar o carro pra botar dentro da vaga, eu encostei na frente. E aí, eu reprovei. Daí, o examinador, freio de mão, ponto morto, não sei o quê. Eu lembro, eu sou de Alvorada, né? Região metropolitana. De Porto Alegre, né? Porque eu sei que o podcast vai pro mundo, né? Então, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E ali onde foi feita a prova, dava uma meia hora a pé da minha casa. E aí, eu disse, eu vou a pé. E aí, eu fui caminhando lá do local onde foi feita a prova até a minha casa. E eu fui chorando o caminho todo. Com aquela coisa de que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E eu lembro que eu só queria um colo. Eu só queria um colinho. Eu lembro disso, eu só queria um colinho. Minha mãe tava trabalhando, as pessoas que poderiam me dar colinho. Minha mãe tava trabalhando. A minha tia, eu não me lembro onde é que ela tava, mas ela não tava ali. E eu recém tinha me casado. E a minha avó tinha se falecido, né? E o meu marido estava trabalhando. Eu tava de férias. Eu esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu me grudei nele que nem um koala, sabe? Só faltou eu ficar em posição fetal. E eu comecei a chorar. Eu digo, eu não quero mais fazer isso. E eles também, tudo bem se tu não quiser fazer. Eu achei muito lindo isso. E ele foi uma compaixão. Super genuína, sabe? Ele me abraçou e disse, tu não precisa fazer. Se tu não quiser, não tem problema. Se tu não fizer. Na época não existia Uber, mas, né, os aplicativos, os carros de aplicativos, mas tinha táxi, tinha ônibus. Ele disse, tá tudo certo se tu não fizer. Daí ele me deu esse colinho, daí eu me acalmei. Aí depois eu fiz, só que aí deu esse problema na fila, e aí tava um horror, eu só consegui agendar pro outro ano. Eu fiz umas aulas a mais e passei. Na segunda prova deu tudo certo. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque assim, uma mulher adulta, 20 e poucos anos, já era formada, mas naquele momento de frustração eu só queria um colinho. Então, isso é o surfing, essa necessidade. Então, no momento que eu recebi esse colinho, que eu recebi esse aconchego, eu consegui me autorregular. Então, aí entra a importância e voltamos a dizer, somos mamíferos, né? Então, a gente precisa desse carinho, né? Eu tinha uma professora psicanalista que falava que todo o mamífero era carente. Eu lembro que ela usou muito esse termo e ficou, sabe? E faz muito sentido, assim, porque tem essa questão da conexão. Voltando a falar, vamos olhar Animal Planet, vamos olhar o vínculo dos filhotes com suas mamães. Ou até a questão de grupos, né? Porque os mamíferos andam em bando. E a gente vê muitas relações ali. Né? Claro, não tem uma estrutura de sociedade que nem a nossa. Claro. Mas existem as suas regras sociais, existem as suas relações. E a gente precisa entender o quanto que isso é da nossa espécie. E isso o Gilbert traz na teoria dele. Né? Que nós somos seres racionais, mas nós também temos o nosso lado instintivo. E a gente precisa regular tudo isso pra gente conseguir ter uma plenitude, podemos pensar assim. Claro, a gente sabe que existem muitas utopias, né? A gente não quer que a pessoa seja, meu Deus, atingiu o nirvana. Isso não tem como, eu acho. Sim. A princípio, não. Mas a gente conseguir se autorregular, né? É o mais importante. É uma questão de evolução, né? Sim. Porque, ok, a gente, né, precisa disso, mas agora a gente tá cada vez mais, assim, conectados no virtual e desconectados no presente e na presença individual também, né? E o quanto que a gente precisa mesmo desse abraço. E tem muitas pessoas agora, hoje em dia, com vergonha de pedir abraço. Perfeito. E que legal que o teu marido correspondeu à tua necessidade emocional. Não são todos os maridos que correspondem necessidades emocionais. Né? E que tu percebeu que tu precisava desse acolhimento. Porque realmente não é todo mundo que percebe, né? Sim. Às vezes tu tem até vergonha de demonstrar isso, que vai parecer que eu sou fraca. Exato. Né? Então tem muitas pessoas que têm esse pensamento. E eu acho que eu não desisti porque eu tive esse acolhimento. Mas eu fiquei com vergonha, porque na época a primeira prova eu tava de férias. Mas quando eu fiz a segunda prova, na época eu atendia no consultório só de noite. Então eu tinha um trabalho, né? Eu era concursada, então eu tinha um trabalho. Não que o consultório não seja, mas quis dizer que não é um trabalho autônomo, né? Então, eu tinha que cumprir uma carga horária. E aí, quando eu fui fazer a segunda prova, eu já tava trabalhando.
E eu precisei pedir dispensa, assim, eu peguei uma folga, que eu tinha umas horas lá sobrando, mas eu não queria falar pra ninguém pra que era, porque daí entrava a vergonha, né? Ai, se eu rodar de novo, aí depois a gente pensa, mas todo mundo passa por isso, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que eu trabalho muito com pacientes que vão fazer a habilitação, né? Estão nesse processo, né? E eu tenho, assim, meu dash à parte, né? Não querendo parecer narcisista, né? Mas eu tenho, assim, um bom resultado com pacientes que passaram né? Não só passaram de primeira, mas conseguiram fazer um processo de habilitação muito tranquilo, né? Processo de dirigir muito tranquilo. Então, isso é algo, assim, que eu tentei fazer dessa minha experiência algo que pudesse contribuir para os meus pacientes, né? E funcionou, assim, super bem. Eu acho que isso também é importante, né? Claro, a gente sabe que a postura do terapeuta é uma postura neutra, é uma postura acolhedora, mas a gente entende que a gente pode ter, a partir desse olhar empático, a gente consegue auxiliar e acolher bem os pacientes, né? Através das tuas técnicas e da tua experiência autocompassiva contigo, tu conseguiu ensinar de forma eficaz também, Exatamente. A gente poder pensar muito nessa questão da prática. Eu lembro quando eu fiz a minha qualificação do mestrado, né? Quando eu apresentei o projeto, né? Eu estudei autocriticismo e autocompaixão em psicólogos, né? Suzane, por que tu estudou isso? Tô me adiantando a tua pergunta. Por que tu estudou isso? Eu estudei porque... eu percebi num congresso que eu fui em 2019, eu recém tinha entrado no mestrado, eu ainda estava na fase de pensar o que eu vou estudar. Foi quando eu te conheci? Foi quando a gente se conheceu. Eu entrei em 2019/2, acho que tu entrou em 2019/1, né? Isso. E aí eu fui num congresso aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí lá no congresso eu sempre faço um networking, né? Eu sou uma pessoa que fala bastante, né? E aí eu comecei a perceber várias pessoas ali, pessoas que eu conheci, pessoas que eu conheci ali naquele momento, que se cobravam muito, né? Tipo assim, olha, não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir. Uma cobrança, assim, um autocriticismo, assim, ó, gigantesco. E aí eu me lembrei de uma aula que eu tinha tido. Eu me lembrei primeiro do Paul Gilbert, né? que eu tinha acompanhado ele e tal, né? A teoria dele. E me lembrei de uma outra aula que eu tive num curso que falava muito sobre autocriticismo. E eu digo, vou estudar sobre isso, o quanto que isso pode influenciar o psicólogo. Aí levei a ideia pra minha orientadora na época. A orientadora gostou muito, porque era bem do escopo do programa de pós-graduação, né? De psicologia clínica. E aí eu acabei tendo que fazer algumas adaptações no trabalho, né? Então a ideia era investigar, né? Era um estudo mais exploratório. Investigar o autocriticismo e a autocompaixão nos psicólogos. Então, esse foi o meu tema, né? Pensando no desenvolvimento desses profissionais. Então, esse foi o meu tema do mestrado. Quando eu fiz a qualificação, eu lembro que uma dos membros da banca comentou muito da autoprática. Ela dizia assim, Suzane, é interessante tu botar uma questão no teu questionário se esse psicólogo, ele tem autoprática, porque se demonstra muito que tu não tem uma autoprática de mindfulness, né, uma autoprática de autocompaixão, isso pode também influenciar, né? Então, eu lembro que isso foi algo que foi trazido pela banca, né? Quando eu fiz a qualificação, e aí a gente fez algumas adaptações. E assim, os resultados, eles não me surpreenderam, né? O que foi, o que nós encontramos de resultado, né? Vários fatores que influenciam na autocompaixão e vários fatores que influenciam no autocriticismo. Então, quanto mais jovem, quanto menos tempo de experiência profissional, maior o autocriticismo. Maior o autocriticismo. Isso. Mais jovem, menor o tempo de experiência. Isso. Pessoas que têm mais tempo de experiência profissional, pessoas mais velhas de idade, né? Pessoas com filhos, elas tendem a ter maior autocompaixão. Um outro dado bem interessante que a gente encontrou no estudo é sobre o público atendido, né? Então, eu conseguiu identificar, claro que é um estudo que precisaria ser replicado numa amostra maior, né? Minha amostra tinha 148
Inicialmente, a gente teve que tirar alguns por questões de critério de amostra. Então, no final, foram 105. É um número bom, mas seria interessante a gente conseguir pegar um número maior, assim, para poder fazer mais comparações. Mas uma questão que a gente encontrou também é que o público atendido, quem atende crianças, tende a ter uma maior autocompaixão. Ai, que né? crianças. O público infantil, assim. Então, esse dado eu achei bem interessante. As outras faixas etárias não teve diferença significativa, né? Então, quem atende adulto, né, não teve nenhuma diferença, né? Pensando na questão estatística, né? Era um estudo quantitativo. Mas foi muito legal, porque mapeou, né? E a partir daí eu digo, tá, agora eu vou pensar em algo para poder ajudar esses psicólogos. Então, a ideia agora no doutorado, eu ainda não terminei o projeto, né? Porque aí eu me tornei mãe, aí deu uma interrompida, licença maternidade, né? Mas a minha ideia pro doutorado é fazer uma intervenção a partir da supervisão, né? Ajudando esses terapeutas a terem, né, o treino da mente compassiva. Ah, é perfeito. Então, junto ali, vamos trabalhar técnica, mas vamos trabalhar autoprática. Adoro. Né? Então, essa é a ideia no doutorado. Agora, eu tô pensando com a minha orientadora como a gente vai estruturar isso em termos de pesquisa, né? Vamos fazer só um estudo piloto, vamos, né? Inicialmente, se pensou num estudo quant, mas aí tem que ver se a gente vai ter braço para dar conta, ou se a gente faz um estudo quali e depois pensa em ampliar. Então, isso eu tô costurando ainda, né? A metodologia com a minha orientadora, mas acho que vai ser um trabalho que vai contribuir, porque isso é uma coisa que eu penso muito também, né, em termos de pesquisa. A gente tem muito pouca pesquisa com psicólogo, né, dentro do escopo da psicologia, a gente estuda muito fenômenos, né, muitos construtos, questões de relações, né, não que não sejam coisas importantes, são fundamentais e norteiam muito a nossa prática, né, se vê muito protocolo com o paciente. E com estudantes de estudante de psicologia, perfeito. Mas com psicólogo a gente tem muito pouca coisa. Justo esses que são os mais autocríticos, né? Exatamente. Então é muito importante a gente poder estudar isso e poder pensar nessa formação dos profissionais com menos sofrimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu fico pensando o quanto que, talvez, claro, não quero inferir nada, mas o quanto que algumas pessoas podem desistir da profissão por conta dessa autocrítica de achar que não é pra mim. Eu já pensei. Né? Eu pensei muito já. E até desenvolveu um burnout por compaixão, né? Sim, perfeito, Isso perfeito. Acho que isso é bem... As pesquisas muito recentes, tá? No burnout, em compaixão, né? Não, ótimo, muito bem colocado, muito bem colocado. Teve, né, um estudo no doutorado ali no nosso PPG, que era burnout com psicólogos. Ai, que legal! Né? Foi bem legal esse estudo, assim, acho que também trouxe, eu lembro que eu respondi a pesquisa, né? E é algo assim que tu olha e, como isso é importante, né? E o quanto que isso atravessa, né? E o quanto que a gente precisa cuidar da saúde mental. A gente tem que cuidar de quem cuida. Isso, né? exatamente. Então, isso é fundamental. A gente precisa cuidar da saúde mental desse terapeuta. Não somente pensar na técnica, né? Claro, a técnica, ela é fundamental. Mas a gente também precisa entender que aquele psicólogo, ele é um ser humano. E é uma pessoa que precisa ser acolhida. Ela precisa estar bem para poder desenvolver um bom trabalho, né? Para ela poder estar bem para cuidar do outro. Exatamente. Né? Então, essa é a minha missão, né? Pensando em termos de pesquisa, né? Super importante, né? E é algo que eu gosto muito, assim. Acho que faz muito sentido, né? Faz sentido, né? Com certeza, te ouvindo falar, faz muito sentido. Chega a dar gosto, quero estudar junto, quero ver os resultados já. Vamos lá. E eu queria também um programa para os terapeutas, assim, um programa de... compaixão para os terapeutas. Autocompaixão para os terapeutas. Perfeito, ó, vamos pensar sobre. Então, aí o doutorado é para isso, né? Pra gente conseguir ir direcionando e quem sabe um pós-doc depois, aí a gente vai vendo, né? Até onde alcança, assim. Mas é algo que eu sempre pensei no mestrado e no doutorado como um legado, sabe? No sentido de que forma eu posso contribuir.
né? Na clínica, a gente contribui, só que a gente atinge aquelas pessoas aos pouquinhos. E né, o tratamento, ele tende a ser de médio prazo, né? A gente vai ali um de cada vez. Claro, tem ali indiretamente os familiares, mas a gente contribui, com certeza, né? Mas eu fico pensando de que forma a gente pode contribuir mais. Para mais pessoas, né? Atingir mais pessoas. E eu acho que a pesquisa, ela tem esse papel, né? Tanto no mestrado, quanto no doutorado, né? E vendo os trabalhos dos colegas do PPG, a gente consegue visualizar tanto quanto que existe essa contribuição, né? O quanto tem de legado, né? Esse podcast, ele é um baita de um legado, né? A gente tá aqui, tá conversando sobre autocompaixão, tá refletindo, e quantas pessoas vão se beneficiar com esse conteúdo, né? Seja para se incentivar a estudar mais sobre autocompaixão, seja para buscar uma terapia, seja para refletir, olha, né? Vamos pensar em validação de emoções. Tô vendo uma mãezinha que tá passando por uma situação assim, vamos acolher essa mãezinha. Então, quanto que esse trabalho é fundamental e o quanto que ajuda as pessoas, né? Então, são legados que a gente deixa, né? Isso. E acho que é a forma que a gente tem de contribuir para nossa sociedade. Uma baita contribuição, né? Para as psicólogas e para as mães, né? Ah, com certeza. E para as psicólogas mães. E para as psicólogas mães. Sim. Então, eu queria só deixar um pouco mais claro para as pessoas, assim, o que é a vergonha, né? Por que a gente fala que a vergonha é o contrário da autocompaixão, né? Porque na vergonha tem o isolamento, né? Quando a gente sente vergonha, a gente fica o quê? Sim. Como é que é a nossa expressão corporal, né? Sim, a gente se encolhe. Se diminuir, ficar num buraquinho, né? A vergonha, ela tá muito associada com autocriticismo, né? E se tem uma ideia que eu falhei, logo eu não sou digno de ser reconhecido, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digno de, enfim, ter coisas boas, né? Então, pode parecer um pouco exagerado, né? Um dramalhão eu falando sobre isso, mas é como a pessoa se sente. E ela não tem controle sobre isso, né? Então, a vergonha, ela traz muito esse peso, né? E aí, por que a gente pensa tanto também na questão do perfeccionismo, né? Porque se eu não atingir aquele nível, aquela régua que eu coloco lá em cima, logo eu tenho vergonha, logo eu vou me sentir incapaz, logo eu vou me retrair e não vou tentar de novo. Bola de neve, né? E vira uma bola de neve. Então, eu vejo muito isso, vou usando o exemplo das crianças, né? Às vezes, tem muitas coisas que a gente vê, daqui a pouco, uma palavra que pode ser dita pra criança, né? Ou se a criança caiu, rirem da cara da criança, a chance dela não tentar de novo é gigantesca. E ela pode deixar de ter uma habilidade, de desenvolver uma habilidade por conta da vergonha. É verdade. Né? Porque ninguém nasceu sabendo. Nós não nos tornamos psicólogas assim. Além dos nossos anos de formação na graduação, a gente teve todo um outro estudo pós, e a gente ainda tem, né? Que ser psicólogo é ter um estudo constante. É gostar de estudar, né? É gostar de estudar, exatamente. Então, a gente tá sempre estudando, tá sempre lendo, tá sempre buscando se atualizar, né? Participar de eventos e tudo mais. E isso é pra qualquer habilidade, né? Se a gente for ver o pessoal do estúdio aqui do podcast, né? Também estudou muito, se aperfeiçoou e desenvolveu essa habilidade. Um advogado, um médico, todo mundo. Ninguém consegue assim. Nem a pessoa que tem um talento, né? Sei lá, um jogador de futebol. Tem sempre que aprimorar a técnica. Só que a pessoa que tem um autocriticismo muito elevado, ela não entende que é um processo. Para ela, falhou uma vez, eu não tenho capacidade. Então, eu tenho vergonha e eu me recolho. Né? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar vários fatores, né? Um deles é diminuir a outra pessoa, às vezes em tom de brincadeira, mas que... Cuidado para não diminuir a pessoa. Cuidado para não diminuir a pessoa. Cuidado para não expor, né? Muitas vezes a criança... Isso tudo aumenta mais o isolamento, né? Aumenta mais, com certeza. E a gente tem visto um movimento, principalmente pós-pandemia, de dificuldade dos adolescentes em se relacionarem.
Por quê? Porque bem na fase da pandemia, que seria aquela fase do grupo, teve isolamento social. Aí aumentou a régua da cobrança, daí a rede social muitas vezes é gatilho para a pessoa achar que ela não tem capacidade, né? Para nós adultos já é mais complicado autorregular, para uma criança e para adolescente é mais ainda, né? Então, e a gente precisa sempre trabalhar nesse acolhimento, né? E ajudando essa criança, esse adolescente a ver a sua própria capacidade, né? Então, quando a gente fala em vergonha, a gente pensa muito nesses aspectos da pessoa se diminuir e o quanto que a autocrítica está relacionada com isso. Tentar mostrar que outros adolescentes também se sentem assim, Perfeito. né? Que é a questão da humanidade comum, humanidade compartilhada. Né? Exatamente. E aí entra uma técnica, entre aspas, assim, mas uma característica que a TCC clássica tem, que é a autorrevelação limitada, né? Como é que é? Explica isso. Como é que é? Vamos explicar o que é. A autorrevelação limitada é quando a gente traz, claro, tem que fazer sentido para a sessão, né? Tem que ter todo um contexto. Mas é quando a gente traz alguns aspectos da nossa experiência. Para exemplificar, para ajudar o paciente a entender algumas situações. Ótimo. Então, vou trazer um exemplo básico aqui, né? Vamos supor que eu estou atendendo uma pessoa que tem dificuldade para dirigir. Exemplo. Tá com uma ansiedade muito grande para dirigir. Eu posso trazer o meu exemplo da minha carteira de motorista, né? Porque é um exemplo que faz sentido. Claro que a gente não toma o tempo da sessão, porque a sessão é do paciente. E a ideia não é inverter papel. Então, por isso que tem que ter todo um cuidado, né? Em relação a isso. Mas a gente traz ali um exemplo pra pessoa não se sentir tão, né? Tipo, não, mas realmente é uma coisa que pode acontecer. Então, a autorrevelação limitada, dependendo do contexto, né? Dependendo da dose, ela é muito benéfica. Com o adolescente também... Porque uma questão que eu sempre trabalho, que eu sempre trago, né, quando eu trabalho com adolescente. No início, a gente concorda com ele. Porque o adolescente, na fase de desenvolvimento, ele é do contra. Se eu vier com o mesmo discurso da mãe e do pai... Quero saber daquela tiazona lá enchendo meu saco, né? Aquela cringe lá que quer ser jovem, né? E também para começar com que eles falem, né? Porque muitos não falam. É uma época que não se fala, né? Não consegue se comunicar, né? E é bem desafiador. É muito, assim. No início eu achava, não tenho habilidade. A autocrítica. Não tenho habilidade, não vou conseguir. Mas com o tempo, conversando com outros colegas, fazendo supervisão, a gente percebe que é da fase do desenvolvimento. E aí, claro, eu, enquanto terapeuta, eu posso não me sentir à vontade e não querer trabalhar com essa população. Ok? Mas quando a gente entende que faz parte do processo, a gente consegue, né, pensar em, e que habilidades, então, eu posso ter. Aí tem alguns jogos que dá pra usar com eles, né? Então, tem recursos também que a gente consegue, né? Dependendo do caso. Tem umas cartinhas de quebra-gelo, que daí usa e faz uma pergunta. Aí ele puxa e faz uma pergunta pra gente, a gente puxa e faz uma pergunta pra eles. Então, dá pra ir, né? Devagarinho, a gente vai daí criando esse vínculo, né? Então, já que a gente tá falando de exemplos, eu vou dar o meu exemplo também, né? E vai ser desse podcast, porque sempre foi assim, eu sempre fui muito quieta, muito envergonhada pra falar, tive muita ansiedade em falar em público, já fiz teatro pra quebrar, pra treinar, pra criar essa habilidade, mas sempre percebi que isso é algo importante pra mim, assim, né? Que eu me sinto, digamos, mais viva falando e me apresentando e enfim. Quando eu comecei esse podcast, né, e claro que ele ainda tá no começo e eu tenho muito que aprender ainda, eu vi o primeiro vídeo, assim, meu Deus do céu! E eu tava pensando sobre isso, assim, mas eu não vou tirar esse primeiro vídeo, né, depois quando eu tiver, sei lá, o meu 50º vídeo, eu vou deixar o primeiro lá. Né? Porque é uma forma da gente também, como sociedade, ensinar as pessoas que no virtual a gente não pode colocar só o que é bonito, só o que é perfeito,
Não, eu vou colocar que eu sou falha, sou muito falha e que eu estava treinando e estou treinando e estou aprendendo. Exatamente. Então, esse é o meu grande, assim, aprendizado e eu tenho trabalhado muito a minha autocompaixão, porque eu também sou bastante autocrítica comigo. E recebi já várias críticas das minhas apresentações, já sofri, mas ok. Eu coloco a minha autocompaixão. E como eu faço isso, eu me acolho. Eu vejo quanto de coisas que foram boas para as pessoas até agora, né? Enfim, eu me acolho. E essa questão do acolher, que eu acho que as pessoas se confundem, né? Que não é nos dar prazer, aquele prazer imediato, vamos me acolher, vamos dar sei lá, eu vou comer 1 quilo de sorvete. Sim. Não é isso. Lá no Iguatemi com o cartão do marido. Isso. Comprar todo o shopping. Não é um prazer imediato, né? É um prazer pensando na saúde. É aquela mãe, né? Que pensa no bem do filho, na saúde do filho, né? Que não, filho, você precisa tomar um chazinho agora, quem sabe, né? Eu dormi agarradinho, pedir um abraço, né? Exatamente, né? E o quanto que a nossa sociedade trabalha esse imediatismo. Achei muito legal, né, Ju, esse exemplo que tu trouxe. E tem alguns canais no YouTube, eu gosto muito de assistir YouTube, né? E tem alguns canais que tem aqueles reacts do primeiro vídeo. Sim. Então, que eles olham assim e vê, né, como era diferente, mas como tá legal a gente conseguir, melhorei o estúdio, melhorei a minha desenvoltura, né, tô falando mais, sei lá, uma forma mais descontraída, menos tímida, e isso é muito bacana, assim, que faz bem esse movimento que tu falou, que tudo é um processo, né, tu tá trabalhando uma habilidade, né, de ser entrevistadora, de ter um podcast, e que isso é fundamental, porque aí a gente volta a falar aquilo que a gente falou lá atrás, ninguém nasce sabendo. Tu pode pegar, sei lá, até o Mozart precisou aprimorar alguma coisa ali né? Ele tinha o talento inato dele, teve mais facilidade, mas ele precisou praticar, né? Vamos pegar, o Pelé, né? No futebol, também precisou em algum momento ali dar né? Então, é isso, né? Todos nós temos, obviamente, mais aptidões para algumas coisas do que outras, mas tudo precisa ser desenvolvido, né? E ninguém nasce sabendo. Então, isso é importante para a gente poder desenvolver essa autocompaixão. E em momentos de redes sociais, a gente não... adoro rede social, eu acho que é super importante, eu gosto muito de meme, acho que é ótimo, só que a gente também precisa entender que o mundo real não é igual ao mundo virtual. Né? Então, esse tipo de relato que tu trouxe ajuda muito nesse sentido, né? De ver essa questão da evolução e que é isso aí, e que bom que a gente evolui, que a gente tem sempre o que melhorar, né? Isso é super importante. Exatamente. A gente sempre tem o que melhorar e praticar. Como é que a gente pode... como é que a gente pode mostrar um pouco para as pessoas agora como praticar, né? A gente já falou algumas, a gente já deu vários exemplos aqui, né? Sim, perfeito. A primeira questão, a gente precisa ter consciência das nossas emoções e do nosso corpo. A gente precisa entender o que é autocompaixão, o que é autocriticismo, o que é vergonha, o que eu estou sentindo diante dessa situação. O que que seria o mindfulness, né? Consciência do que está sentindo. Consciência do que está sentindo. Então, uma psicoeducação sobre emoções, entender o que são essas emoções e praticar mindfulness, né? Essa prática de mindfulness, essa ideia de trazer a consciência para aqui e agora, conseguir sentir no corpo, né? As emoções. Olha, eu sei que quando eu sinto vergonha, eu sinto que, sei lá, meu ombro encolhe, né? Eu fico corcunda. Então, quando eu tô ficando com vergonha. A gente conseguir ter essa autoconsciência, né? Então, a prática de mindfulness, ela é muito importante. Existem muitos vídeos no YouTube...
A gente também tem alguns aplicativos, né? Que eles têm a prática ali do passo a passo, coloca um fone, consegue praticar, né? Tem vários programas de mindfulness, né? E acho que a gente não precisa esperar estar estressado ou estar ansioso para praticar. Porque não vai adiantar. Quando estiver no pico da ansiedade, não adianta. É aí que as pessoas procuram, né? Exatamente. Então, é uma prática para ser diária, né? Eu tendo essa autoconsciência de entender o que é, né, o meu self-crítico que tá fora do tom, isso vai me ajudar nessa questão do acolhimento. Nessa questão de entender que faz parte do processo, nessa questão da conseguir desenvolver a autocompaixão. Su, eu ia te perguntar, desculpa até ter ter interrompido, mas tem uma pergunta que os pacientes falam, mas chega de me acolher, eu não quero mais me acolher. Aí eu vejo assim, nossa, será que eu ensinei o que é autocompaixão? A gente precisa também entender o contexto, né, Ju? Porque às vezes a pessoa, dependendo da situação que ela tá vivendo, ela tem que ter um pico de raiva. Aí a gente tem que pensar na função da emoção. Ah, interessante isso que tu falou. Porque tem, né, se a gente for olhar o divertidamente, né, a gente entende as funções de cada uma das emoções. Então, que momento que a tristeza ela precisa vir? Né? Qual é a função da tristeza? Qual é a função da raiva? Qual é a função do nojo? Todas as emoções, elas têm uma função, né? E a raiva, muitas vezes, ela precisa ser colocada para fora. Então, às vezes, eu vou sentir raiva de mim mesmo e ok, vamos respirar fundo, vamos tomar um banho gelado, vamos fazer uma estratégia TIP, se for o caso, né? Estratégia TIP tem a ver com a temperatura corporal, então é muito segurar o gelo, né? Ou se molhar, tomar um banho frio, então isso ajuda, né? A dar uma autorregulada. Então, às vezes, a pessoa tem que deixar essa raiva extravasar. Quando o paciente fala isso, eu não quero me acolher, a gente tentar entender por que tu não quer te acolher, né? O que tá acontecendo? Tudo bem? A gente não vai conseguir ser zen o tempo todo, né? Ainda não atingimos o nirvana, né? Mas acho que é possível também a gente conseguir fazer essa leitura, né? Eu já tive também alguns pacientes que dizem assim, Suzane, eu não quero que tu me diga nada. Eu só quero reclamar. Deixa eu reclamar, deixa eu falar mal, deixa eu me botar pra baixo. Ok, se isso tá fazendo sentido pra ti, vamos botar pra fora, né? Porque às vezes é importante, né? Às vezes a gente precisa realmente, até pra não virar uma bola de neve. Porque daqui a pouco eu tenho uma emoção e eu tento colocá-la numa caixinha, não, mas eu preciso ser zen, eu preciso acolher, mas aquela emoção ficou ali, o que vai acontecer? Ela vai ruminar, assim como o pensamento. E aí eu posso ter uma atitude passivo-agressiva, daqui a pouco uma situação que era uma situação mais tranquila, eu acabar explodindo e acabar tendo uma atitude exacerbada. Eu gosto muito de falar do filme Divertidamente. Eu acho que esse filme, ele é muito necessário, principalmente para os adultos, né? Quando eu dou aula de emoções, quem já foi meu aluno, não sei se os meus alunos vão estar ouvindo esse podcast, espero que sim. Vou divulgar, né? Bom. Eu sempre uso o filme como pano de fundo da aula, né? Sobre emoções. E eu amo, assim. E no filme, a personagem principal, a Riley, ela se muda com a família. Ela é uma menina de 11 anos, acho que é 11, se eu não me engano, que ela tem. 10, 11, por aí. E ela vive num estado, lá dos Estados Unidos, com a família dela. E o pai dela, se eu não me engano, é o pai dela que ganhou uma promoção no trabalho. E eles têm que se mudar. Isso é uma coisa que ninguém tem controle. Ela é uma criança, né? Se ela fosse adulta, ela poderia dizer, não, eu não vou. E ficava se morando na cidade dela. E os pais iriam, e tá tudo certo. Mas ela é uma criança, então ela tem que acompanhar os pais. E aí, ela se desorganiza emocionalmente, porque daí é outra escola, e todos aqueles dilemas, né, da criança na escola nova, das frustrações e tudo mais. E aí, a raiva tá ali. Só que a raiva tá quietinha. E aí, acontece uma situação lá no filme que a raiva toma conta
da mesa de controle. E ela vai lá, rouba dinheiro da mãe dela, ou rouba a carteira, agora eu não vou lembrar, mas ela pega dinheiro e ela vai pegar um ônibus pra voltar pra cidade dela. Ela meio que foge de casa. E aí, depois, acho que ela desiste, ela volta pra casa, e aí os pais apavorados, e ela diz assim, vocês não perguntaram pra mim se eu queria vir pra cá, eu odeio esse lugar. E aí, ela bota pra fora. O que os pais fazem? Eles abraçam ela. Aquela cena eu acho maravilhosa, os três ficam abraçados, assim. Porque... ela tava... Isso, né? É isso. Ela não tinha o poder de mudar a situação, mas ela tava com raiva e ela precisava colocar aquilo pra fora. Então, muitas vezes, ser compassivo é deixar a pessoa explodir. Claro, de uma forma, né? Não com uma agressão, obviamente. Sim. Isso não. Sim. Mas eu digo explodir no sentido de desabafar mesmo. Às vezes, a pessoa só precisa desabafar. Né? Então, nesses casos, eu acho que é importante a gente também trabalhar nesse sentido, né? Porque a gente também tem que ter um cuidado com aquele paciente que é muito autocrítico, ele pode também ficar ansioso e se cobrar para poder ser autocompassivo. Então, isso a gente também tem que cobrar. Tipo assim, eu preciso... Ai, não, porque a minha psicóloga falou tal coisa e eu não posso falhar, eu tenho que me acolher. Não é assim que funciona, né? Então, isso também é importante, a gente poder entender esse papel nosso. E que, às vezes, sim, eu quero reclamar da vida, eu quero falar mal de tudo e eu não quero que a pessoa diga que não é pra eu sentir isso, porque eu quero sentir isso. E tá tudo certo. É o ambiente ali que é propício, né? Pra pessoa fazer isso, né? Tem algumas pessoas que conseguem colocar pra fora no exercício físico, né? Numa luta, na corrida, né? Exercício, assim, de maior impacto, né? Que usa força física, né? Aeróbico. Ok, cada um vai achar a sua forma, né? De conseguir desopilar, né? Sendo algo saudável, tá tudo certo. Que a pessoa não se machuque, que não machuque o outro, tá tudo bem. Exatamente. E só mais uma coisa, assim, que eu vi no programa a Kristin Neff e o outro, o Chris Germer. Sim. Os três, né? Que é o Paul Gilbert, né? A Kristin Neff e o Chris Germer. São os maiores pesquisadores da autocompaixão. Então, os dois, a Kristin e o Chris, eles têm um programa Mindful... Mindful ou é Mind agora? Agora não me recordo, mas eu vou ver direitinho. Mindful Self-Compassion. Que é um programa que eles fazem até algumas posturas, assim, de prática, para a pessoa entender até como na postura é importante sentir aquela autocompaixão. Né? Quando tá muito tenso e se autocriticando e criticando, sei lá, meio mundo, a gente fica tenso às vezes, até fecha as mãos, né? Imagina se fechando as mãos, imagina a tensão rangendo os dentes, né? E aí solta. E aí faz assim, né? Sente uma abertura, né? Uma abertura para si e assim ainda. Uma abertura para autocompaixão, né? Como se fosse um abraço, né? Como se fosse recebendo um abraço. É só um exemplo que eu vi no programa deles, assim, que eu achei o máximo. Não, perfeito, e acho que faz muito sentido, né, Ju? Que, na verdade, um dos pilares das terapias contextuais, né, é a postura zen budista, né? E quando a gente fala zen budista, a gente não fala no budismo como religião, a gente fala no budismo como filosofia, né? E essa filosofia budista, ela traz muito essas questões de práticas contemplativas, essas questões, né, de postura. Então, pensando até numa postura de yoga, né, o próprio mindfulness, né. Então, são posturas que a gente vai fazendo e a gente vai tendo essa abertura, né. Eu brinco com os meus alunos, assim, nos memes, né. Teve uma aula de mindfulness que eu dei, que eu usei uma imagem de uma mulher com essa postura que tu falou, assim, das mãos abertas, mais contemplativa. Eu botei, isso é mindfulness. E do lado tinha o Lemuri falando, vem paz interior, eu não tenho o dia todo. Digo, isso não é mindfulness, né? Pode ser também. Pessoa ansiosa, vem logo, né? Mas, cara, pode ser no sentido dela ter consciência do que ela tá sentindo, né? Mas a gente precisa ter esse momento, né? Parar e respirar, né? Sim. E entender qual é a nossa...
o nosso cerne, né? Tem pessoas que elas necessitam estar em movimento. Sim. Então, daqui a pouco, fazer uma prática meditativa, ou até mesmo um yoga, por exemplo, pode ser muito ansiogênico para ela. É muito difícil, sim. E aí, a gente precisa entender, tá, o que faz sentido para ti? Ah, eu quero fazer crossfit. Então, vai fazer mindfulness. Vamos fazer no crossfit. É isso aí. Se vai te fazer bem, a gente precisa entender que não é uma receita de bolo, né? Exato, que a gente tem que entender o que faz sentido para cada um dos pacientes. A minha autoprática não rola com aquela questão mais calminha. Eu não consigo. Eu fico ansiosa. Então, eu uso minha autoprática ouvindo rock, ouvindo um podcast, fazendo alguma coisa dentro de casa, né? Estudando, trabalhando. Eu consigo... A minha autoprática eu faço com movimento, porque eu preciso do movimento. Precisa do movimento. Né? Então, a gente também tem que ter essa consciência do que faz sentido pra gente. Claro. Né? E tu falou do movimento, tem até... o que eu estudo também eu estou estudando para ser instrutora de mindfulness, que é Body Mind Training. Ai, que legal! Que é o mindfulness através do movimento, né? Então, tem o movimento praticando mindfulness, enfim. Mas o que fica, então, já pra gente ir encerrando, né? O nosso podcast. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Mas o que ficou claro, assim, o quanto que a gente precisa agir com a gente, com os outros, com gentileza, né? Exatamente. E no dia a dia a gente vê tudo, assim, a gente vê no trânsito, a gente vê no nosso consultório, a gente vê em qualquer lugar que a gente vai, a gente percebe essa necessidade de praticar mais a gentileza e a autogentileza, né? Com certeza, com certeza. Tem, né, lá no Rio de Janeiro tinha o Senhor Gentileza, né, daquelas camisetas gentileza gera gentileza, né, e eu acho que essa é a filosofia, né, a gente precisa tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né, então essa é uma postura que eu tento, claro, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, nós temos nossos momentos de falha, nós temos as nossas recaídas, mas eu sempre tento ser aquilo que eu gostaria de receber. Então, para os meus alunos, eu tento ser a professora que eu gostaria de ter se eu fosse estudante. Né? Ou quando sou estudante, né? Porque nós somos eternos estudantes. Quando eu tô no consultório, eu tento ser a psicóloga que eu gostaria, né, de ser. Quando eu tô com a minha filha, eu tento ser a mãe que eu gostaria de ser. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tentar buscar, mas também sendo gentil, porque eu vou ter uma falha posso ter uma falha na sala de aula, eu posso ter uma falha com o meu paciente, eu posso ter uma falha com a minha filha, e tá tudo bem. Então, eu acho que é isso, é praticar essa gentileza, né? E mais uma vez eu quero agradecer, assim, o carinho, esse bate-papo que foi maravilhoso, e vamos cada vez mais praticar essa gentileza. Vamos sim, eu te agradeço imensamente, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. E nos próximos, quero te convidar para os próximos. Até tu já deu uma ideia, né, pra gente fazer. Eu já tô aqui, ó, louquinha pra voltar, né? Ter mais um bate-papo tão gostoso aqui contigo. Tu quer deixar algum recado pro pessoal? Falar alguma coisa do teu projeto, dos teus projetos? Perfeito. Então, pessoal, eu estou, né, trabalhando no Instagram, né, produzindo conteúdo, buscando também a supervisão clínica, né, podendo auxiliar terapeutas em formação, psicólogos em formação, e também, né, estudantes de psicologia que queiram, né, conteúdo, estou produzindo no meu Instagram. Então, é @psico.suzani. É SUSANI, né? Então, vai ser um prazer ter vocês lá, quem quiser me seguir. E aí, estamos com esses projetos, né, de produzir conteúdo no Instagram e futuramente, quem sabe, fazer alguns cursos livres, né? Então, buscar também trazer um pouquinho mais de conhecimento aí para tanto a população geral, né, quanto para a população, né, de estudantes de psicologia e psicólogos. E é isso. Ai, que legal. Obrigada, Su. Obrigada muito. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? Adorei. Então tá, pessoal. Até a próxima. E muito obrigada pela parceria também, por estar nos assistindo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Um abração e até mais.